Olá, hoje eu vou falar de Provérbios 28 e eu gostaria de dizer que esse provérbio ele contém assuntos antitéticos, ou seja, palavras que dizem o contrário umas das outras. Elas são o opostos, mostram o contraditório de um portar e do outro. E ele inicia da seguinte forma: fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Aqui, Provérbios ele inicia advertindo que o homem que pratica maldade, que ele é impiedoso e cruel. Este foge de alguma situação ou de alguém e geralmente não é perseguido em sua fuga, com exceções de fatos notórios, de grandes comoções onde vive, em que o caso é amplamente divulgado. Exemplo disso foi o caso que nós conhecemos sobre aquele Lázaro. São fatos de grande notório. Aí, nesse caso, o homem que cometeu a prática de maldade, de impiedade, ele é conhecido, ele se torna notório. Mas, no entanto, o homem que procura andar corretamente, de forma justa, ele tem que agir de forma corajosa, ousada e audaciosa, valente como o leão, para não ser enredado por armadilhas que são postas, visando fazê-lo ser pego. E mesmo estando correto e no seu direito, tudo isso por causa da maldade que reina sobre a terra, a corrupção que cria emboscadas para derrubar reis e levantar outro em seu lugar. Isso faz com que a situação ela mude. Contudo, um homem que ele é temente a Deus, que é sábio e conhecedor de seus direitos e cumpridor de suas obrigações, principalmente perante Deus, este é capaz de fazer retornar a paz no lugar em que vive e é estabelecida ali. E continua Provérbios dizendo: o homem pobre que oprime os pobres é como chuva, que a tudo arrasta e não deixa trigo. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Provérbios aqui mostra que o homem pobre que oprime aquele que também é pobre, ele causa mais destruição na vida do outro, assim como uma chuva forte que vem e acaba com tudo. Isso porque ele conhece as fragilidades, as dificuldades que a outra pessoa ela enfrenta na vida. Ele sabe quais são os pontos fracos e os pontos de maior impacto e destruição na vida do seu igual, ou seja, de uma pessoa que é pobre como ele. E essa mesma destruição é capaz de causar um homem que não teme a Deus e não obedece às leis, tanto divinas quanto às leis humanas. E o homem perverso, cruel, este apoia todos os seus feitos. Contudo, o homem temente a Deus e cumpridor das leis, estes se revoltam e aborrecem o que é mal de comportamento dos perversos. Toda essa diferença de portar está na falta do conhecimento do homem perverso sobre quem é Deus e como é o seu agir sobre a vida das pessoas, sobre a vida do homem, pois ele tudo vê e retribuirá a cada um segundo o seu portar. O homem cruel, ele não entende que há um Deus que fará com que a maldade que ele cometeu hoje
de alguma forma, ela recaia sobre si num novo momento, seja mais à frente ou bem num tempo futuro. Fato é que, de alguma forma, aquilo que ele fez hoje sobre a vida de alguém, mais cedo ou mais tarde, recairá sobre ele. E continua o provérbio: o que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertino envergonha seu pai. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. Aqui, Salomão ressalta mais uma vez a diferença que há no coração de um pai em relação às posturas que o seu filho toma. O que age corretamente, é temente a Deus e respeita aqueles que o geraram, este filho é alegria para os seus. Já aquele que vive de forma desenfreada e libertina, este é uma vergonha, é a sua vergonha. Quanto a estes que são desobedientes a Deus e vergonham seus pais, Deus não se preocupa em ouvir e atender às suas orações e o seu clamor. O Senhor punirá o homem que corrompe o caminho do que anda corretamente, mas abençoará aquele que andou com retidão e forma proba, com forma digna, de forma que estes verão os seus bens multiplicados. E diz provérbio: um homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio sabe sedá-lo. Quando triunfa um justo, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. Aqui mostra que o rico, ele gloria a si mesmo, mas o pobre que é sábio, que conhece a Deus e como é que o mundo funciona, este percebe o falso gloriar do homem rico, que se julga mais capaz que os demais. Por isso, o homem que verdadeiramente é justo e anda no temor do Senhor, este é respeitado e louvado entre o povo. Já o perverso, todos procuram desviar de seu caminho e se afastar do convívio dele. E diz Provérbios: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Aqui faz a contradição. Provérbios ensina que não adianta o homem esconder o erro que ele cometeu ou a maldade que ele fez contra alguém, contra o seu semelhante, achando que isso o livrará de ser punido, pois Deus, que tudo vê, tratará com ele, de forma que jamais ele será próspero no seu caminho, naquilo que ele fez de maldade. Porém, se ele confessar os erros que cometeu e pedir perdão a quem ele ofendeu, este, pelo seu portar, encontrará o favor do Senhor e de seu semelhante. Por isso, a maior felicidade do homem e que ele pode alcançar na vida é andar em temor a Deus e seguindo os ensinamentos do Senhor, pois só assim o mal não será domínio sobre ele. E continua: como leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. O príncipe, falto de inteligência, multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Porque tanto o leão quanto o urso, quando eles atacam as suas presas, estes as matam, as destroçam,
de uma forma que não há nada que pode se safar das suas garras, do poder das suas mãos. Assim é o príncipe sem inteligência no seu agir. Tudo que ele põe a mão, ele destrói, ele faz acabar. Ele destrói seu próprio povo, porque coloca sobre eles uma opressão da qual jamais se conseguirá se livrar. E tudo que ele produz se perde, diferente do homem que não é avarento, mas sabe repartir o que tem com os demais. Este será abençoado e nunca lhe faltará nenhum favor do Senhor. O homem carregado do sangue de outro fugirá até a cova. Ninguém o detenha. O que anda na integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Aqui essa parte de Provérbios é porque o homem que faz mal e mata as demais pessoas, o seu fim o levará à sua própria morte. Ninguém zelará pelo seu bem ou impedirá que ele venha a cair em armadilha e que ele venha a morrer. Sua morte será, ao contrário, um alívio para o povo. Já o que anda em amor, respeito e responsabilidade pelo próximo, todos louvam o seu bem. O ajudará no momento da adversidade, porque ele é especial àquele povo no qual ele faz parte. Diferente do que acontece com o perverso, um homem mau, que busca seu fim na própria forma de andar. E continua o provérbio: o que lavra a sua terra viverá e fartar-se-á de pão, mas o que ajunta a vadios se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênção, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aqui essa parte mostra que, porque aquele que trabalhou e semeou, limpou e ajuntou o fruto do seu trabalho para o seu sustento e o da sua família, quando esse terá sempre na medida que ele necessitar. Quanto aquele que se juntou aos vadios, aqueles que não se preocupam em trabalhar, em não se ocupar em fazendo suas tarefas, o preguiçoso, estes não trabalham quando deveriam ter feito. Logo, não haverá colheita para si no tempo certo e para os seus. Com isso, ele passará por necessidade. E se o homem ele é fiel no portar e faz o seu trabalho com destreza, e bem sempre existirão na sua casa, porque ele zelará pelo que ele tem. A sua casa terá sempre com fartura e abundância. Mas um homem que junta bens com atos vis, atos pecaminosos, tudo que ele ajuntar logo será desperdiçado, porque o fruto do seu trabalho não é justo. Ele não é reconhecido como algo que dependeu do seu tempo, do seu envolvimento, do seu esforço. Logo, é fruto de pecado. Por isso que ele esvairá de suas mãos. E continua: aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Nessa parte, Salomão expõe que a riqueza que se ajunta por inveja de outras pessoas, em querer ter como o outro tem, só para mostrar que ele também é capaz de adquirir as mesmas riquezas, esta logo se perde, porque ao homem falta capacidade de gerenciar e cuidar daquilo que ele juntou. Logo o seu esforço será vão, pois o bem lhe escorrerá pelas mãos. Diferente modo acontece ao homem que dá ao próximo conselhos e palavras de correções de alguma atitude ou ato incorreto que este praticou. Alguém que tenta colocar
a outra pessoa nos eixos, no caminho certo, porque este mostrou zelo pela vida do outro, e então fará com que ele seja contado como bênção na sua vida, a ação que ele teve, e o que lhe trará mais benefícios ainda do que o falso elogiar, o erro do outro apenas para se manter como uma pessoa agradável. Em outras palavras, ele não vai deixar de ser uma pessoa honesta naquilo que ele fala, condizente com aquilo que ele pensa, daquilo que ele sabe que é justo e correto, que deve ser seguido. Ele não vai deixar de corrigir o outro, simplesmente para se mostrar agradável, para alegrar o coração do outro. Pelo contrário, ele estará sempre correto na sua postura, no seu modo de agir. E continua o provérbio: o que rouba seu pai ou a sua mãe diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta contenda, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Aqui, de todos os pecados e desonra e falta de respeito do homem pelo seu pai ou pela sua mãe, é o pecado que é considerado um dos que mais traz terríveis consequências sobre a vida do homem, porque este demonstra que não tem respeito ou compaixão com aqueles que o geraram, aqueles que o trouxeram a este mundo. E se nem com estes, que são seus pais, ele foi capaz de agir com fidelidade, com amor, com honestidade, menos ainda ele será capaz de agir com um homem estranho. Logo, é capaz de destruir tudo por onde passa. Então, Deus abençoa o homem que confia e obedece à sua palavra e às instruções que ele deixou. A este, Deus faz prosperar e ser benquisto em todas as suas ações, porque o temor de Deus está sobre ele. Logo, quando houver a adversidade, ele será salvo, diferente do homem que não teme a Deus. Lembrando-se ainda que o único mandamento que tem na Bíblia com promessa é aquele que diz: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongues os dias sobre a terra. O amor do homem para com seu pai, com a sua mãe, o respeito que ele deve ter com aqueles que o geraram, é a coisa mais importante aos olhos de Deus, depois de ser adorá-lo e reconhecê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Porque isso mostra como o homem é grato àquele que lhe deu a vida, aquele que gastou tempo em fazê-lo crescer e dar-lhe toda a instrução, todo o conhecimento. E segue o Salmo: o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será cumulado de maldições. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Provérbios termina mostrando que Deus presta atenção em todas as ações do homem, inclusive na sua forma com que ele olha o seu próximo, o semelhante. Se ele olha para o pobre com olhar de misericórdia, olhar de compaixão, de generosidade, tentando suprir aquilo que lhe falta, isso será contado como bênção. Mas se ele é uma pessoa que esconde dele, do pobre, do necessitado, inclusive o seu olhar, ele finge que não viu para não ter que o cumprimentar, para não ter que o ajudar, isso também será levado em conta como maldição sobre a sua vida. Porque o prazer do Senhor é que todos vivam junto e de forma justa, honesta e com benevolência um pelo outro. O que passa disso será maldição. Então, nós vimos aqui que o Provérbios de número 28, ele fez a diferença
daquilo que é agradável a Deus e daquilo que Deus não aceita, Deus não suporta e Deus não dá recompensa. Pelo contrário, essa atitude fará com que o homem ele pague um preço penoso pelo seu mal agir, pelo seu mal portar, seja pela transgressão, seja por falta de prudência, seja pela inveja, seja pelo se autogloriar, se autoengrandecer, sendo que todos são iguais. O Senhor, ele leva em conta cada uma das coisas que os seus filhos fazem. Deus não deixa que nada passe despercebido aos seus olhos. Eu sei que muita gente tem mania de pensar que o mundo é tão grande, somos muitas pessoas, que Deus não fica lá de cima contando e olhando para cada um para ver, esse fez isso, que ele fez aquilo outro. Mentira. Deus, ele vê tudo, ele sabe quem fez isso, ele sabe quem fez aquilo. Deus, inclusive, sabe quantos fios de cabelo há em nossa cabeça. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Sendo assim, eu espero que no encerrar dessa semana, você possa, assim como eu, refletir sobre este Provérbios 28. O que é que eu tenho feito da vida? Eu tenho agido com vaidade? Eu tenho agido com maldade com o meu semelhante? Ou eu tenho buscado agir com alegria, a ser bênção na vida de outra pessoa? O que é que eu estou semeando para que eu venha colher? Qual é o caminho que eu estou traçando e que retorno que eu terei nesse caminhar que eu estou tendo? Eu espero que o Senhor te abençoe e te guarde. E mais uma vez eu peço que você vá lá no YouTube, no meu canal, faça sua inscrição, me ajude a elevar os números de inscritos. O meu canal chama Miriam Araújo, Deus cuida de mim. Outra palavra que eu gostaria de dar é que eu fiquei uns dias sem postar gravação porque eu tive problema de saúde. Eu espero que você jamais deixe de orar, de interceder por mim, por aqueles que pregam e que deixam uma mensagem de fé aqui na internet ou em qualquer canal que seja. Quando acontece de faltar uma mensagem, saiba que não é porque essa pessoa ela foi displicente na sua incumbência em prestar contas de gravar os vídeos de mensagem que Deus colocou no seu coração de fazer. Às vezes é porque essa pessoa está enfrentando uma dificuldade. Sendo assim, quando você perceber que as minhas postagens de mensagem estão demorando, lembre-se de orar por mim. Peça que Deus venha a cercar com teu amor, com teu carinho, que realmente há dias que só as misericórdias do Senhor. E eu quero lhe dizer que Deus é misericordioso e elas não têm faltado em minha vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém?